Do pastor Parmes Coelho, diretor executivo da Convenção Batista do Estado do Ceará, será o orador dessa noite. O pastor Parmes tem sido um irmão e um amigo, sempre presente nas nossas vidas, tanto na vida da igreja, como também na vida da nossa família. E ele estará sendo um instrumento usado pelo Senhor para administrar a palavra. Na apresentação da palavra seria ele o pregador, mas por motivo de enfermidade ele não pôde vir. E então, quando nós planejamos a celebração do aniversário dela, para não ter risco dele não poder vir, nós escolhemos uma terça-feira. E ele disse: pronto, terça-feira dá certo. Eu estava vendo no calendário da convenção que hoje tem o aniversário da igreja Maravilhosa, né? Tem aula magna no seminário. E aula magna no seminário. Então ele deixou ainda assim essas duas atividades da nossa convenção para estar conosco, o que engrandece ainda mais, pastor, o nosso amor pelo irmão, o nosso desejo e a nossa oração, para que o Senhor abençoe profundamente a sua vida, a sua família, da igreja de Pacajus, da Convenção Batista Cearense, que é tão abençoada pelo irmão. E nós vamos orar ao Senhor, apresentando a vida deste servo, para que ele seja usado por Deus na entrega da palavra. Eu convido o irmão Diácono Cleito, que ore ao Senhor apresentando as nossas vidas que receberemos, e a vida do pastor Parmes, que nos ministrará o recado da parte de Deus nessa noite. Amém. Fechemos nossos olhos, abrimos nosso coração e vamos elevar a Deus nossa voz em gratidão. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de teu Filho Jesus, estamos aqui esta noite, Senhor, com o propósito, Senhor, de te louvar e te engrandecer, meu Deus, pela vida da Laurinha e por todos os feitos que tem feito em realizado na vida desse casal pastoral. Senhor, agora nós queremos pedir as tuas bênçãos sobre a palavra, Senhor, que será ministrada pelo teu servo, a palavra que certamente tu já colocaste no coração dele. Acrescenta tuas bênçãos, que os corações estejam receptivo, Senhor, a tua palavra, e que haja, Senhor, transformação, que haja impacto nas vidas esta noite, em nome de Jesus. Amém. Acho que o irmão João da Mata providenciar água, por gentileza, já está pronto, muito bem. Eu pedi uma água já para o pastor, quando ele for pegar, para ficar muito cedo. Pastor, Deus abençoe, deixe Deus nos abençoe sempre usar. Boa noite, meus irmãos. Estou feliz de estar aqui. É uma alegria nós estarmos nesse momento tão especial dessa família. Eu fico muito emocionado. Para a Laura, eu vejo este milagre de Deus. A Laura é um milagre de Deus. É a bênção, é a coroação das bênçãos na vida desse casal. Assim como essa igreja é filha desse casal, é uma filha desse casal, a Laurinha também é filha desse casal, e é o prêmio, é a bênção de Deus para esse relacionamento. É a coroação do amor da irmã Carla e do pastor Monteiro. É um presente muito especial. E nós estamos aqui para compartilhar isso. Eu não quero me delongar, porque eu acho que a festa já foi linda. Mas eu queria compartilhar um pouco da palavra de Deus com você hoje à noite. Se você puder, abra sua Bíblia em Marcos, aqueles que tiverem, Marcos capítulo 10, e verso 13 até o 16. Marcos capítulo 10. O que a gente pode falar no aniversário de uma jovem, uma moça, né, uma menina, e ela não vai lembrar o que o pastor disse? São dois momentos que a gente não lembra, nesse momento e no casamento. Diz que no casamento a gente não lembra o que o pastor diz, né? Você lembra de tudo menos o que o pastor falou. Então a gente tem que ser breve, porque não vamos saber. Mas eu espero que vocês batam uma ou duas fotos, pelo menos, tá certo? E ficar guardado para a Laura
lembrava, olha, esse pastor aqui ele estava no meu aniversário de um ano. Diz assim a palavra de Deus: e traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos impediam aos que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se, ficou chateado e disse-lhes: deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços, impondo-lhes as mãos, os abençoou. Você vai repetir comigo essa parte que diz o seguinte: deixai vir a mim os pequeninos. Vamos dizer todos juntos? Deixai vir a mim os pequeninos. Mais uma vez. Deixai vir a mim os pequeninos. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, porque tu trouxeste a vida dessa criança, Senhor. Tu tens um projeto de vida para a Laura, Senhor. Tu tens planos para a Laurinha, Senhor. E tu colocaste ela numa família, num lar abençoado, Pai, numa igreja amorosa, porque tu queres realizar através destes os teus planos. Abençoa a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Um ano a gente faz planos para a vida dos nossos filhos, não é verdade? Eu sei que a irmã Carla está fazendo 1.000 planos. O pastor Monteiro já disse que já está preocupado com o casamento, está falando dos filhos, dos netos. Quando o pai fala esse negócio de neto, ele já está preocupado com o indivíduo, o carcará que vai cercar a Laurinha, daqui a uns anos. Quando os jovens da igreja começarem a ficar amigos do pastor Monteiro. É interessante, né? Geralmente pai de filhas, né? Ele começa a ficar com muitos amigos quando a menina completa 15 anos, 16 ali. Aí começam a aparecer os amigos do pastor, né? Até lá todo mundo tem medo do pastor. Lembro de um rapaz, um senhor chegou na nossa igreja e nós morávamos na Bahia e ele tinha 12 filhos, 11 mulheres. E uma vez, ele tinha uma caravana, ele trazia a família do interior, e uma vez o pneu do carro furou. E ele não precisou nem usar macaco, a gente levantou o carro dele com as mãos, né? A gente ajudou ali, todo mundo querendo abençoar ele, ajudar ele. Então a gente fica muito amigo. Vocês vão vendo o pastor Monteiro falar assim, mas vocês vão ver ele ficar mais sisudo daqui a alguns anos. Não se preocupe, né? Ele começar, quem é ele? O que é que ele quer aqui? Começarem a aparecer os rapazes aí querendo fazer estudo bíblico com o pastor Monteiro, aprender a tocar, né? Querer evangelizar no sol quente. E aí vocês vão ver o pastor Monteiro fazer igual meu sogro fazia comigo. Que eu ia para a casa dele, né? Ia deixar a Chile, depois da escola bíblica, e ele me deixava lá esperando lá de fora, não dava almoço para mim até eu ir embora. Eu ficava até 2 horas da tarde esperando para almoçar. Ele só serviu o almoço quando eu ia embora. Vocês vão ver o pastor Monteiro, vocês vão ver a irmã Carla também, com aquele cuidado, né, e tal, aquele amor, aquele carinho, até que aparecer aquele rapaz que ela vai começar a aconselhar, ficar de olho, né? Ficar de olho, vai ser conselheiro. Mas esse é um momento especial. A gente faz 1.001 planos, numa épocazinha, né? 1.001 planos para lá, eu nasci em 1969, então exatamente na Copa de 70 eu tinha quase 1 ano, eu tinha 6 meses aí, 6 meses e pouco, e a primeira palavra que eu disse foi gol, gol. Meu pai achou que eu ia ser um grande craque de futebol, meu pai é um grande jogador, sempre jogou bem. Então meu pai disse que achava e ele começou a comprar roupinha do Ceará para mim, né? Bola de futebol, e eu não jogo absolutamente nada, né? Não puxei ele. Então a gente faz muitos planos. E na verdade, embora a gente faça planos para a vida dos nossos filhos, Deus é que está no controle da vida dela. Nós precisamos proteger, cuidar e saber que Deus tem um projeto de vida para ele. O texto fala que Jesus queria abençoar as crianças. E como é
abençoar o meu filho ou a minha filha? Talvez você está aqui hoje à noite e você tem um filho e uma filha. Como é que você pode fazer para abençoar a sua filha ou seu filho? A Bíblia diz que nós precisamos fazer algumas coisas para que os nossos filhos sejam abençoados. Eu vou dar aqui um conselho, estou falando do pastor Monteiro para a irmã Carla, né? Mas estou falando para vocês e nós, a Laurinha talvez, a Larinha não vai lembrar, mas os pais vão lembrar dessa mensagem. O texto diz: e traziam-lhe crianças para que lhe tocassem. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que, embora o texto não diga, mas eu acho que para que isso tenha acontecido naquela época, o pai e a mãe estavam concordando que deviam levar os filhos até Jesus. E esse é o primeiro passo para que uma criança seja abençoada. Você quer ter um filho abençoado? Você quer que seu filho seja abençoado? Você quer que a sua filha seja abençoada? O primeiro passo é que o pai e a mãe precisam concordar na educação dos filhos. Lá em casa, quando nós casamos, eu combinei um negócio muito cedo com a Chile. É quando eu dissesse uma coisa, a Chile não ia desfazer. E quando a Chile dissesse uma coisa, ela não ia desfazer. Embora que a gente não concordasse um com o outro no momento, nós íamos resolver em particular. Então, para a Laurinha cumprir o plano de Jesus, o plano de Deus para a vida dela, a primeira coisa é que o pastor Monteiro e a irmã Carla têm que concordar na educação. E eu vi que eles concordam, né? A irmã Carla resolveu que todo mundo vinha de rosa hoje, mas todo mundo de rosa. Foi você, né? Não, foi o pastor Monteiro. O pastor Monteiro. Então, olha, é preciso, às vezes, quando a gente está criando um filho, e os pais, o homem, ele é menos emocional e mais racional. E a gente, às vezes, quer dar uma repreensão dura no filho. Aí a mãe diz: não faça isso com o meu filho. Lá em casa, a Chile tentou fazer algumas vezes, né? O primeiro filho, é sempre mais cuidado. A gente não deixa tocar no chão, não deixa, né? Lava a chupeta com água quente, a mamadeira escaldada, a fralda esterilizada. O segundo filho é bem largado, né? O segundo filho já senta no chão. Do terceiro em diante, senta nu, anda de qualquer jeito, né? O quarto e o quinto, você nem se fala que é comida e come, né? Mas o primeiro é só comidas hermeticamente higienizadas, hermeticamente guardadas e higienizadas. É assim se explicar. Então o pai, ele é mais racional. Então o pastor Monteiro, ele vai ser racional, ele vai dizer: tem que ser assim, vai ser desse jeito. E a irmã Carla, que é a mãe, né, mais emocional, precisa se segurar e dizer: deixa ele repreender, para que não haja discordância. Porque quando o pai e a mãe discordam na educação, cria uma situação de conflito dentro da mente da criança. Primeiro conselho seria esse: quando a irmã Carla tem mais emoção, talvez, vocês que conhecem o casal, e ela mais emotivamente for dar aquela palavra, o pastor Monteiro vai ter que se segurar, dizer: espera aí, né? Quando o pastor Monteiro quiser pegar o rapaz que está visitando lá a casa dele, que quer sair daquele horário mais tarde, aquele rapaz que sai depois do culto aqui, vai querer lá, além de namorar a filha da gente, quer comer a comida da gente, né? O pastor Monteiro vai querer botar ele para culto, não faça igual meu sogro, né? Deixa o coitado com fome lá de fora. E aí a Carla vai dizer: não, deixa o rapaz entrar e tal. Ele vai ter que ter calma, né? Nesse momento. Não pode haver discordância na educação. O que um disser, o que o outro disser, é preciso que haja uma sintonia na educação dos filhos. Segunda coisa é que ele diz que levavam para Jesus. E isso é muito importante, porque esse relacionamento da criança com Deus depende da ação dos pais. Realmente, os pais levavam. A gente às vezes tem uma tendência de não querer levar os meninos para a igreja. Existe uma cultura agora na Europa de deixar os meninos escolherem a religião que querem seguir. Não, deixa ele ficar maduro. A Bíblia diz que a gente deve ensinar a criança o caminho que deve andar. Deve orientar a criança, trazer para a igreja. E muitas vezes os filhos até podem ter um pouquinho de trabalho, mas não achem ruim, não tem dificuldade. E filho de pastor geralmente dá mais trabalho. Eu me lembro que meu pai, a gente acordava de manhã, meu pai já dirigia a igreja, e a gente saía, pegava um ônibus para ir para a igreja. Nós morávamos
chegávamos no Parque Tabapuá, pegávamos um ônibus até Antônio Bezerra. E eu era muito preguiçoso para acordar de manhã. Eu ia dormindo, me lembro que me vestia uma roupa, eu não sei quem é que vestia. Geralmente a moça que trabalhava lá em casa, ela vestia do jeito que queria, botava a roupa, a meia da cor que queria, a roupa que queria, porque eu dormia, eu não aguentava. Eu ia dormindo até Antônio Bezerra. De Antônio Bezerra para frente, a gente pegava um táxi. E aí eu já estava acordado, e era um negócio chique, né? Andar de táxi antigamente, e a gente ia de táxi. Eu ia acordado no meio do caminho para frente. E lá na igreja a gente apontava alguns, né? A gente era filho de dirigente. Eu me lembro que eu entrava deitado por baixo das cadeiras, eu ia me arrastando da última cadeira para essa cadeira da frente. Me arrastando. E eu vinha com a blusa marcada. Eu acho que era a minha roupa que limpava o chão da igreja, né? Esfregava. Eu me lembro que o meu irmão subiu os cultos ao gol da igreja na hora do culto. E meu pai parava a pregação dele. Se eu queria pedir a irmã Deves, por favor, que pegue o teste já ia da metade para cima, do forró. Tinha que ir um diabo buscar ele. Não tem problema. Às vezes na igreja, quando acontece isso, a irmã quer pegar, pastor, me perdoe. Tinha um meninozinho na igreja que ele passava correndo. Ele entrava aqui e passava correndo. Entrava aqui e passava correndo. E os irmãos queriam proibir o menino de ir para a igreja. Eu digo, não, deixa. Só que eu tive uma técnica, eu fechei a porta da igreja. Ele entrou, quando ele entrou, ele viu uma vez a porta. Mas eu nunca proibi, porque a criança precisa ser conduzida pelos pais até o prédio, até a estrutura física mesmo. Quantas vezes o diácono da igreja não me pegou? E eu pulava por. Tinha um diácono da nossa igreja, que é o pai do pastor Hélio, no Medeirinhos, que muitas vezes ele caçava a gente, a igreja era muito grande. E eu, quando ele vinha atrás da gente, a gente ficava lá de fora, eu pulava do lado de fora. Ele pulava para fora, eu pulava para dentro. Ele pulava para dentro, eu pulava para fora. E era um grupo de meninos. Mas para conhecer a palavra, levar o menino para perto da palavra. E que bom que eu vi que tantos hoje nós temos tantos corinhos, tantos hinos evangélicos, tantas músicas que falam de Jesus. Não tenham medo de orientar constantemente os filhos a conhecerem a palavra a todo tempo. O judeu ele tinha uma mania de amarrar os textos, as palavras, os provérbios num cubozinho, uma peça. E quando o filho passava, as pessoas passavam, aquilo batia na cabeça dele para ele lembrar a palavra. Então não tem problema. Não ache ruim quando chorar na igreja, é bom. Não tem problema estar na igreja. Pastor Monteiro, deixa o seu filho vir para a igreja, sua filha vir para a igreja. Deixa eles estarem na igreja, é bom, isso é saudável. Agora o texto, ele fala uma coisa mais na frente, ele diz o seguinte, ele fala que as crianças, em verdade nos digo que, aliás, Jesus, porém, vendo isso, dignou-se e disse, deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque de tais é o reino dos céus. Jesus estava indignado porque as pessoas estavam preocupadas com a legalidade, com a estrutura da lei, com a estrutura política da igreja, e estavam esquecendo daquilo que é importante, que eram as crianças, que eram as vidas das crianças. Então, quando você tem o seu filho, estiver pensando que o filho vai incomodar, vai fazer barulho, vai atrapalhar, olha, as crianças elas não atrapalham, porque o nosso primeiro objetivo é pregar o evangelho para elas. Às vezes nós pregamos a palavra de Deus para muitas pessoas adultas, elas demoram anos e anos para ouvir a palavra. Quando você prega, fala de Jesus, fala que Jesus Cristo salva, fala que Jesus Cristo as ama, e quem quer ir para o céu precisa aceitar Jesus. Se você pergunta para uma criança, você quer aceitar Jesus? Ela imediatamente ela aceita, porque o coração dela está aberto para a palavra de Deus. Sinceridade, a honestidade e a pureza, esse é o reino dos céus. Então não tenha medo de trazer, traga o seu filho à igreja. Muitas vezes nós trazemos os meninos à igreja, mas nós não trazemos verdadeiramente até o conhecimento da palavra. Aquele texto que diz, ensina a criança o caminho que deve andar, e nem mesmo quando ficar grande vai se desviar dele, ele é muito interessante, porque na verdade a gente acha que esse ensinar a criança o caminho que deve andar é você falar somente a palavra, a Bíblia para ele. Muitas pessoas acham, não, se eu pregar a Bíblia para o meu filho, que ele vai aprender. Se eu ler a Bíblia para ele, ele vai aprender. Ele vai aprender. Talvez ele não vá aprender.
talvez ele não vai introjetar, talvez ele não vai perceber realmente, porque para Jesus, ele estudou com algumas pessoas, e o ensino daquela época era diferente do nosso ensino. Hoje, quando você vai para a escola, você entra na sala e o professor ensina você, ele fala do conteúdo, não é verdade? Depois ele sai e vai embora. Mas naquela época, Jesus se referia, a Bíblia se refere, o texto de Provérbios também se refere àquele tipo de ensino. O ensinador, o aio, que era a pessoa que ensinava a criança, ele não só passava conhecimento, conteúdo, mas ele vivia aquele ensinamento. O ensino era feito assim: você estava ensinando alguém, você ficava caminhando com ela, você passava o dia com ela, você tinha um relacionamento emocional com aquela pessoa. Ensinar a criança o caminho que deve andar não é fazer como o pai tinha lá em Pacajus, que ele vinha de moto, botava os filhos na moto, encostava na porta da igreja, os meninos desciam e vinham para dentro da igreja e ele ia para casa assistir televisão. Não é isso. As crianças, elas não aprendem assim. Ao contrário, quando você diz uma coisa e faz outra, o filho da gente, se você faz isso com o seu filho, ele se torna cínico, porque ele aprende a mentir, ele aprende a ser falso. Quando eu digo uma coisa e faço outra coisa, o filho da gente aprende a se torna cínico. Por isso é que há muitas crianças cínicas hoje em dia, muitos adolescentes cínicos, e com a gente. Porque ele olha o pai dizendo, a mãe dizendo alguma coisa e fazendo outra. Seja uma pessoa boa. Aí ele vai maltratar a mulher. É ignorante com a mulher, grosseiro com a mulher. Aí o filho fica o quê? O filho fica olhando assim. Ele diz para eu ser uma pessoa boa, ele maltrata a minha mãe. Ele diz para eu ser um bom crente, mas ele maltrata a minha mãe. Ele é ignorante, ele é estúpido, ele trai a minha mãe. Ele fica olhando para outras mulheres na frente da minha mãe, ou mesmo por trás da minha mãe. Então, aquilo causa, ele se torna assim. Ou então a mãe diz, olha, seja uma boa menina, um bom menino, mas ela não é submissa ao marido. Ela não aplica o princípio bíblico de honrar o marido, de edificar a casa, de respeitar o marido. Aquilo entra na cabeça da criança e ela vai se tornar o quê? Sim. Ela entende o quê? Ela entende que a vida cristã é uma vida de mentira. Ensinar a criança o caminho que deve andar é entender. Então, pastor Monteiro, nós temos um grande desafio, nós somos pastores. Nós somos pastores, o pastor Monteiro vai ter um grande desafio. Porque eu sei que ele já faz isso, ele já é bem amoroso com a esposa, eu vejo quando ele lida, quando ele fala. Mas o grande desafio dele vai ser pregar o evangelho para Laurinha através do amor que ele vai demonstrar para a irmã dela. Esse talvez é o nosso maior desafio. O meu maior desafio foi exatamente fazer isso. Uma vez nós estávamos em casa e o pastor também briga, viu? O pastor também discute com a esposa. Então, esse é o segredo. Eu não ia contar para vocês, esse pastor também discute às vezes com a esposa. Não sei se eu já disse isso, mas geralmente a gente discute na hora de ir para a igreja, né? A gente põe um paletó, joga roupa, e a esposa quer ficar bonita para ir para a igreja, quer se arrumar. Aí dá logo aquela gastura, né? Eu 4 horas eu vou tomar meu banho. Então eu entro no banho, né? Às 4h50 eu estou pronto. Às 5 horas eu preciso sair de casa para ir para a igreja, que é uma hora de viagem, tudo começa. Mas aí a esposa ela vai se arrumar, ela vai. Aí os meninos entram no banheiro, aí dá logo aquela cachorra. Então a gente vai e a gente fica nervoso. Então nós precisamos ter esse cuidado de amar a esposa, de respeitar a esposa. Uma vez eu discuti com a minha filha, fiquei chateada, minha esposa. E aí meus filhos ficaram caladinhos olhando. E na hora que eu levantei um pouquinho a voz, aí o Isaac, que é o caçula, mais emocional, né? O Wagner, mais velho, é mais racional. Ele correu e ficou no meio da gente. Entrou no meio, né? Ficou bem no meio. Aí ficou no meio, aí abraçou os dois assim. Aí abraçou, aí passou a mão. Eu disse, Isaac, aí disse, não pai, é porque eu não gosto que vocês briguem. A gente precisa viver em união. Eu digo, ficou difícil eu pregar muito, né? Eu queria pregar sobre amor e união e ele ia estar presente. Aí eu pedi desculpas e tal. E os filhos, eles estão todo o tempo observando o meu relacionamento. A Laurinha, eu já vi que ela observa muito. A mãe está fazendo alguma coisa, ela está observando, o pai está observando, vocês, ela estava observando, ela está todo o tempo olhando, e ela faz e ela olha a reação da gente. Essa é característica de criança inteligente. Ela está observando, ela olha para você, ela olha a sua feição. Então, ela vai estar constantemente olhando.
E a maior pregação que um pastor e um pai pode fazer é amar a mãe de uma criança. Se você quer falar do amor de Deus para um filho, ame a mãe dele. Ame a mãe dele. Da mesma forma, se você quer falar, a mãe quer falar do amor de Deus para um filho, para uma filha, ame e cuide bem do pai. Trate bem o esposo. Em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. As crianças são verdadeiras, são sinceras e não têm medo. Quantas pessoas vêm na igreja várias vezes, mas não tem mais o coração de criança? Diante da palavra de Deus, diante da palavra do pastor que explica na Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Não consegue se desapegar das coisas materiais e entregar a vida a Jesus. E as crianças conseguem fazer isso. Jesus estava falando que as crianças elas são sinceras em seus sentimentos. Elas estão abertas em seus corações para receber o amor. Você sabe por que muitas pessoas não aceitam Jesus Cristo como Salvador? Não é porque são ruins. Na verdade, não somos bons mesmo, não. Muitas pessoas não conseguem aceitar Jesus, não conseguem receber Jesus, porque elas não se sentem amadas. Elas não se acham merecedoras de amor. Muitas pessoas sofreram tanto na vida, foram tão machucadas desde criança, desde o tratamento pelos pais, dos amigos, dos conhecidos. Elas sofreram tanto que elas não se acham merecedoras de amor. Mas as crianças, elas se percebem merecedoras de amor. Talvez você chegou aqui hoje à noite, mas você não se sente merecedor do amor de Deus. Mas eu quero dizer para você que Deus lhe ama profundamente, assim como ama a Laura. O texto de verso 16 diz: tomando-as nos seus braços e pondo-lhes as mãos, as abençoou. Eu tenho para dizer uma coisa muito boa. Deus quer abençoar muito a Laurinha. E nós não podemos impedir Deus de abençoar a Laurinha. Como é que eu posso liberar a bênção de Deus na vida da Laurinha? Primeira coisa. Primeiro passo para eu abençoar. Quem quer abençoar a Laurinha? Diga amém. Amém. Todo mundo, né? Eu vou explicar para vocês aqui bem rapidinho, já estou encerrando, até o final. Como é que você vai abençoar a Laurinha? Bom, Deus abençoa diretamente e indiretamente através daqueles que servem a pessoa. Primeiro passo: esta igreja é responsável, junto com a família pastoral, o pastor Monteiro e com a irmã Carla, de abençoar a vida da Laurinha. Por quê? Muitas vezes nós jogamos todos os nossos traumas e mágoas, principalmente chateação com o pastor e com a esposa dele, na vida do filho do pastor. Então, não exija que a Laurinha seja o pastor da igreja, não. Lembre-se que a Laurinha é a Laurinha. Lembre-se que a Laurinha ela vai dar uma arrastada no banco. Se ela começar a pegar muito em Bíblia, pode ser que ela seja funcionária, viu? Ela vai querer cantar na igreja, vai derrubar um microfone. Eu, geralmente, músico tem esse negócio. Gosto de pegar o filho do pastor para né? O pastor brigou daqui. Deixa a Laurinha como uma criança qualquer. Ela vai quebrar alguma coisa aqui, não se preocupe. A Laurinha vai correr aqui, vai pular o muro. Então, tratem a Laurinha como uma criança normal. Não faça como a gente faz com a mulher do pastor que pede o nome, né? Quem é aquela ali? A mulher do pastor. E aquela ali? É a filha do pastor. Não, aquela ali é a Laurinha. Ela vai brincar, ela vai entrar na casa de vocês, ela vai correr na igreja. E a responsabilidade de cuidar da Laurinha aqui na igreja é de todos nós. Tratem a Laurinha como mais. Amem a Laurinha como a Laurinha é. Pela Laurinha. Segunda coisa que nós podemos abençoar, como Jesus disse que nós deveríamos abençoar as crianças: amem o pastor e a esposa. Muitas vezes nós criticamos o pastor em casa, criticamos a mulher do pastor, destratamos o pastor, não reconhecemos a autoridade do pastor e da esposa, e quando nós fazemos isso, nós estamos deixando de abençoar
o filho do pastor. Vocês querem abençoar a Laurinha? Então abençoe a família pastoral. Cuide do bem-estar da família pastoral. Lembre-se que a Laurinha faz parte dessa família. Se o Monteiro e a Carla estiverem bem, ela estará bem. Se eles estiverem mal, estiverem sofrendo, ela vai sofrer. Filhos de pastores sofrem muito, porque muitas vezes o pai e a mãe sofrem calados diante dos problemas das igrejas. Então, amem o pastor Monteiro e a irmã Carla, porque vocês estarão amando a Carlinha. Laurinha. Obrigado, Joana. Terceira coisa, e para encerrar, abençoem com palavras a Laurinha. Eu vi que a Laurinha parece que ela não tem dificuldade de ficar no braço das outras pessoas, é isso? Filho de pastor missionário é assim, passa no braço do outro. Digam palavras de bênção para a Laurinha. Quando você estiver com a Laurinha no braço, provavelmente, muitos de vocês vão cuidar, as meninas mais velhas vão cuidar, as senhoras mais velhas. Digam coisas boas para ela. Digam, Laurinha, você é uma boa menina. Laurinha, Deus te abençoe. Laurinha, Deus te proteja e cuide de você. Falem coisas boas, porque quando nós falamos coisas boas acontecem. E é interessante que muitos pais destroem a vida dos seus filhos e das crianças que estão perto. Passa o menino, aquele menino mais agitadozinho, aquele menino que gosta de quebrar as coisas e tal. Esse menino não presta. Esse menino não vai dar para nada. Esse menino é muito danado. Danado é condenado ao inferno, Às vezes esse menino é coisa de cearense, Mas não chame o seu menino, pelo amor de Deus, não chame ela de danado. Quando ela fizer assim, viu, irmão? Ela pegar umas fotos de violão e dizer, essa Laurinha é uma bênção. Vai ser música. Quando ela for lá para trás, eu espero que eu não faça isso. Eu, quando era pequena, eu me escondia lá atrás para tomar a ceia escondida. Ela era pequenininho. Aí o diácono me pegava pelas orelhas e me trazia lá de trás. Quando ela fizer isso, é porque ela vai ser missionária. Não briga com ela. Lá na minha igreja, o pessoal até deixa depois com o meu conto assim. Não brigue. Diga, esta menina é uma bênção. É uma bênção. Faça isso com o seu filho. Não diga palavras de maldição. Não diga que o seu filho não presta, que ele é ruim, que ele não vai aprender. Porque quando você diz, você está introjetando na mente e na alma da criança aquelas palavras. Quando eu digo palavras positivas, eu digo é uma bênção, é inteligente, vai ser uma música, vai ser uma missionária, essa menina tem futuro. Às vezes eu chegava lá em casa, a parede do quarto estava toda desenhada, tinha tudo era desenho. Eu olhava para aquilo, a vontade era de dizer uma coisa